Eu sou Geralda Helena Osório, casada com José Doroteia Osório. A gente convive há uns 50, uns 60 anos na comunidade de São Francisco. Eu vim de Minas, vim para aqui com 1 ano e pouco de casada, trouxe a minha primeira filha, que é a Cida, Maria Aparecida, e a gente morava na avenida. A vida rotineira, né? Aquela dificuldade era fogão de querosene, a dificuldade bastante. Começando a vida, ele como servente de pedreiro, tivemos uma vida bem amargurada, mas, enfim, deu tudo certo. A gente nunca deixamos de ir à igreja, à missa no domingo, nunca faltamos à missa. Depois de 3 anos da Cida, eu tive meu filho, José Marcos, com 56 anos, e a gente sempre foi à missa todo domingo. A gente ia à missa lá fora, quando era assim, festa de Corpus Christi, às vezes não dava pra gente ir lá fora, a gente ia lá no Sol de Fátima, eu levando ela e ele levando o menino, que era bem fortezinho. Aí assim a gente foi levando a vida. Foi quando começamos, depois surgiu a Capela de São Francisco. Era a capela pequenininha, de sapê, no começo, né? Depois foram chegando mais pessoas, a gente ia animando, fazíamos uns domingos um show de calouros, já muita gente, mas mais dinheiro, porque o dízimo, ninguém devolvia o dízimo nessa época. A vida era muito dura. Aí a gente foi vivendo assim, a igreja foi crescendo, e os pessoal foi chegando mais, né, animando. Aí depois resolveram fazer aquela parte de cima da igreja, onde tem a sala de reunião, tem os quartos do padre. Ali, então, foi uma vida difícil mesmo. Não tínhamos... Tudo era doação? Tudo era doação. Quando não era doação, o pedreiro e o servente, ninguém pagava nada. Através disso, foi que conseguimos fazer aquela sala de cima. Apareciam os pedreiros e os meninos eram serventes. No fim do domingo, fazia uma comida para todo mundo. Assim a gente foi levando. Até que Deus ajudou que conseguimos fazer a igreja velha. Tinha leilão também, né? Tinha leilão, tinha domingo, fazia bastante coisa para poder chamar o povo, né? Para poder angariar o dinheiro, para poder comprar. Mas tinha festa, na rua, né? Tinha festa na rua, a gente fazia, animava, né? Tipo uma quermesse. Era muito bom. Tinha seu Chico Avoeiro, tinha seu Isaú, que já apareceu também, Antônio Barbosa, seu Cipriano, o pai do Maurício. Marcão também. Marcão, com 15 anos, Marcão estava com a gente no coral. Aí chegou o padre. Primeiro a gente não tinha padre, depois começou a vir o padre. A comunidade ficou muitos anos sem padre. Ficou uns 2 ou 3 anos sem padre. A gente mesmo fazia a celebração, quando não tinha missa. As missas eram com o padre que vinha lá de fora. Nossa Senhora da Conceição. Outro dia ainda falei com o padre Tiago. Pois é, quando eu vim para aqui, não tinha cozinheiro, não tinha lavadeira, não tinha nada. O padre vivia também na amargura. Agora eu tenho tudo aí. Aí ele riu. Assim, gente, mas isso é a nossa vida. Isso que é bom da vida da gente. A vida em comunidade era muito mais rica, porque as pessoas, um se importava com o outro. Então, tudo girava em torno de doações. Tudo girava em torno de doações. Então, quando tinha festa ali, que eles chamavam de capelinha, antes da comunidade antiga, tinha capelinha. Então, mesmo depois de muitos anos, ainda chamavam de festa da capelinha. Então, era muita gente. É como se fosse uma atração única, né? Todos vinham, participavam, e as pessoas tinham o seu Amadeu que doava leitões, aí faziam aquele leilão, né, mãe? Fazia. Era muito. Outros doavam galinha, a gente fazia leilão também. Tinha sempre um leiloeiro. Era muito, quando eu fiz primeira comunhão, foi na capelinha. Eu tinha 8 anos, né? Quer dizer que isso tem que um dia desses, né? 52 anos. 52 anos atrás, eu fiz primeira comunhão com o padre Gabriel. Ele veio Padre Gabriel. Padre Gabriel, mas mais que nos ajudou, o padre Carlos, porque ele fundou também o coral. A gente era do coral também. Eu, meu esposo, o Adão, o Teotônio, a Regina, a gente era um coral arrumado, hein? A gente cantava sábado e domingo, a gente só, não tinha outro coral, era a gente mesmo. Era só de manhã que tinha missa. Aí depois veio o padre Mateus, né, também que nos ajudou muito, né, na construção da igreja nova. Fundamos o Círculo Grupo Espontâneo, que era aparelhado com o Círculo Bíblico, mas não tinha reunião com o Círculo Bíblico. A gente fazia todo domingo celebração nas comunidades, lugar que chamava a gente ia.
Até Engenheiro Pedreiro a gente foi a pé. E fazia, e no caso minha mãe, meu pai, mais a Marlene, Regina, Teotônio, dona finada, dona Nildinha, eles tinham esse grupo, eles se reuniam às vezes nas praças, não somente nas praças, mas assim nas esquinas, e lá mesmo eles faziam as orações, como se fosse um círculo bíblico. Chegaram a fazer no Jardim São Miguel, né? E esse grupo eles iam para vários lugares, sempre no domingo à noite. Cada um tocando o teclado, o pandeiro. O André é esposo da Michele. Ele era criança ainda. Ele acompanhava a gente, o pai dele, a mãe dele. A gente andava para fora de noite. Sem nenhuma ajuda. Né? O padre Geraldo Lima, uma vez ele acompanhou o grupo. Finado também, falecido. Né? Ele acompanhou o grupo. E assim, eles foram... Até que surgiu, né, a comunidade, foi fundada a comunidade de São Lázaro. Foi a partir daí também, né, desse encontro desse grupo espontâneo. Né, eles viam as leituras, a minha mãe via os cânticos, né? Escrevia à mão, fazia um monte de cópia. Cópia à mão. Aí distribuía, todo mundo cantava. A gente cantava muito, de longe você só ouvia a nossa canto. A gente comprava, lá no São Lázaro, o meu esposo comprava, já estava trabalhando num serviço melhor, ganhando um pouquinho mais. Aí comprava de vez em quando a Bíblia, a gente fazia o grupo, sorteava uma Bíblia para os moradores. Foi muito bom. Aí chamou muitas pessoas para poder acompanhar a gente. E a minha mãe foi ministra da Eucaristia, né? Meu esposo foi catequista de Cristo há muitos anos. Foi ministro da comunhão também. E da palavra. Aí, hoje em dia quase não posso andar mais, mas eu não tenho tristeza nenhuma, porque eu já andei muito fazendo oração com os outros, visitando as casas. Lá no São Judas, eu andei 1 ano e pouco fazendo circo bíblico lá em São Judas, só aí. Lá no Nossa Senhora de Fátima, do Fanchém também, eu fui 1 ano e tanto, fazendo circo bíblico lá, antes da construção daquela igreja São Aparecida, da comunidade lá. Aí agora, hoje não estou podendo muito, mas eu estou satisfeita porque eu já fiz muito. Mas continua cantando às sextas-feiras. Uma vez não canto muito, não sai meio errado, mas eu estou lá. Eu gosto muito da igreja de São Francisco. E o que é legal ressaltar também, que na época do Padre Carlos, a gente, até nos finais de ano, nas missas de Natal, a gente não ficava em casa. A gente, depois da missa do Galo, a gente confraternizava na igreja. Isso aí. Né? O padre nunca ficava sozinho. Então, assim, era uma família. Né? Muitas das vezes a gente foi visitar Parque Ipanema, a gente ia, né, andando, não tinha luz, e saía de lá meia-noite, vinha voltando a pé. Né? E com muita alegria, não era sacrificante pra gente. Quanto da adolescente, muito novas, né? A gente andou muito. Lembro uma vez que nós fomos para Austin, campanha da fraternidade, alguma coisa em Austin, e nós voltamos de lá. Aquele padre lá em São João. O padre Valdir. Nós voltamos a pé. Era muito pra gente como criança. A gente ia caminhando e cantando. Então, assim, literalmente. Não tinha condição. Eu me Daniel falou, ser católica não é fácil. Quando você se dispõe mesmo a seguir, ser um católico autêntico, é muito difícil. Né? Mas quando a gente faz isso com alegria, isso é mais fácil. E vale também ressaltar que a importância da família, da educação, a família educar o filho dentro de uma religião, dentro da igreja. Então, porque aqui em casa somos 6. Então, claro que nem todos, né, vão, participam, têm alguma atividade na igreja, mas a parte dos nossos pais estão aí. Então, de uma forma ou de outra, ainda que nem todos participem, nós tivemos a nossa educação. Então, isso é um alerta assim, para os pais, os novos pais, né, trazerem os filhos para a igreja, caminhar junto com os filhos, né, mãe? Porque nossa primeira catequista foi nossa mãe. Nós aprendemos as orações iniciais, todos nós, com a minha mãe. Até, assim, eu me lembro de pequenininha, como eu falo, 4, 5 anos, que eles faziam oração nas casas, só esqueci de falar. Faziam oração, eles falavam que era ladainha, né, mãe? Rezava ladainha. Rezava ladainha nas casas. Ofício, nas casas. Nós tínhamos que ir. Então, quer dizer, a semente foi plantada. Infelizmente, nem todos, né, puderam colher os frutos, mas a maioria de nós hoje participa da igreja, né? Márcia em São Judas, eu, Miriam e Mariana em Jesus Bom Pastor, e Marta em Jesus Bom Pastor. Só o meu irmão que de vez só vai às vezes. Mas, assim, a importância de se ter uma família que foi educada dentro da fé. Já no fim da vida do meu esposo, a gente teve uma ocasião que a gente ficou bem adoentado. Aí já tínhamos o padre César, ele nos deu
um bom suporte, visitando a gente tanto em casa como no hospital, quando estava no hospital. O padre Elias veio também. Graças a Deus, a gente não tem que reclamar de doença que a igreja não nos acolhesse. Quando a gente não podia ir na igreja, eles vinham a igreja vinha até nós, gente, né? Eles. Deus, Também teve quando a senhora ficou grávida da Mariana, que ela ficou muito mal, né? A Mariana nasceu em Rio, área de Foi gravidez de risco, minha mãe já tinha 45 anos. Muito risco mesmo, a mãe foi internada, né? Então, assim, a igreja toda se levantou e clamou, né? Hoje em dia a Mariana está aí. É a ministra da Palavra. É a ministra da Palavra. Então, assim, a igreja São Francisco sempre esteve muito presente em nossas vidas, muito, né? Nos momentos alegres, mas nos momentos difíceis também. Também, é. E agora, na última, que foi a pandemia, que a minha mãe estava falando, da vida do padre, foi durante a pandemia toda, a gente rezava os textos, né? Como nós trabalhamos, não moramos aqui, a gente se revezava. Mas todos os dias, 6 horas, a gente rezava o texto com meus pais. E como nós, né, e mais o papai e a mamãe, fizeram corrente muito forte de oração para a equipe da saúde, para os padres, né, para todas as pessoas que estavam de frente. E, infelizmente, né, Deus recolheu o papai através também, foi de Covid. Mas, com certeza, ele foi um grande intercessor. Né, e a gente também, mais uma vez, a igreja toda rezou pela 28 dias que ele foi internado. Foram 28 dias de visitas. E foi um fato muito marcante para nós, enquanto filhos, né, saber que ele ficou na Barra da Tijuca esse tempo todo, quase 2 meses internado, e sem nenhum dia sem visita. Né? Inclusive, no nosso padre foi, né, algumas pessoas que se desdobraram para ir, né, porque era muito longe, e a gente é muito grato por isso, né, minha irmã? Muito grato mesmo. Quando nosso pai, né, foi chamado, a igreja não nos abandonou. Assim, era um período ainda, finalizando essa época da pandemia, chovendo, né, no dia do sepultamento, não pudemos velar do jeito que tinha que ser, mas ainda assim, até acredito que por isso mamãe mencionou o padre César Lino, mesmo do lado de fora do cemitério, nós rezamos o terço. A chuva caindo, muitos paroquianos juntos, né, ali com a gente. Toda a comunidade conhece, falar do Osório, todo mundo conhece, porque a gente andava nessa comunidade toda. Graças a Deus eu não tenho que reclamar. Cada dia que passa, o trabalho da igreja vai aumentando, tem uma boa caminhada, enquanto novo. A gente vai dizer, quando eu ficar velho, eu vou para a igreja. A igreja não precisa de velho, a igreja precisa de trabalho, né? De pessoas que trabalham. Eu vim para cá com 20 anos, eu já fiz 80 anos este ano, graças a Deus, estou aí, na caminhada. A mensagem é essa, né? Os pais criem o hábito de levar seus filhos à igreja, né? Acompanhem os filhos, né? E, assim, a gente sabe que a vida cristã é luta, mas nós temos que conseguir, né? Nós temos que prosseguir, até porque Cristo morreu na cruz de braços abertos, então ele acolhe a todos. Bom, meu aniversário é uma coisa que eu acho que é muito curiosa, né? Meu aniversário sempre cai na festa do padroeiro. Então, a minha vida inteira eu me acostumei a fazer festa sempre com a festa do padroeiro. Inclusive, quando eu era criança, eu achava que o dia do padroeiro... Porque meu aniversário é dia 27 de setembro, então geralmente os festejos já começaram. Eu nasci na paróquia de São Francisco, eu me batizei na paróquia, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu me casei, meu filho se batizou, então é uma vida inteira numa paróquia. E é motivo de muita alegria, né? Permanecer e ver novas gerações continuando esse trabalho. Quando eu era menor, né, os meus pais tinham um trabalho de evangelização que era todos os domingos, então a gente andava muito, todo domingo, por Queimados inteiro, e não tinham essas comodidades que tem hoje, né, de Uber, era complicado. O dia que meu pai estava para de carro, o dia que ele não estava, a gente tinha que ir a pé, e minha mãe ia me arrastando, não pegava no colo também não, ia me arrastando. E uma coisa também que eu acho que hoje eu vejo que faz muito sentido é o quanto a catequese dentro de casa ajuda na formação do seu caráter. Eu lembro de eu criança, meu pai rezava todo dia comigo à noite. Então a gente sempre, todo dia à noite, fazia a mesma oração. Outra coisa também que eu me lembro é que eu aprendi a oração de São Francisco muito nova. Eu nem tinha feito a primeira comunhão e eu já sabia a oração de São Francisco toda, de cor. Hoje eu vejo o quão às vezes, né, eu que tenho um filho de 5 anos, que é uma bênção ali, apronta, mas o quanto não desistir também de levar os filhos para a igreja,
mesmo que tenham, às vezes, né, um ou outro que não gosta de barulho, porque criança faz barulho, quanto esse caminho de persistência vale a pena. Quando eu era criança, eu também era uma criança muito bagunceira. Eu lembro que quando meu pai celebrou, eu corria o salão da paróquia todo. E mesmo assim, ele nunca deixou de celebrar, nunca largou o ministério, ainda que com uma criança pequena, né? E hoje eu também vejo que eu mesma, por vezes, coloco esse obstáculo. Ah, mas eu não vou, porque chega lá, o Pedro vai fazer muita bagunça. Ah, quando eu não vou, porque quando chega lá, acaba atrapalhando as outras pessoas. Mas o quanto que hoje valeu a pena, né? Eu lembro que quando eu fui na Romaria da Terra, eu era mais ou menos da idade dele, devia ter uns 4, 5 anos, e a gente foi na Romaria da Terra e andou aquele pedação. Tinham muitas caminhadas também, né? Antes eu lembro, né, mãe? Tinham muitas caminhadas aqui na Matriz. A gente tinha muita coisa na diocese, a gente participava, né, de muitos eventos na comunidade. Então, o que eu gostaria de falar, né, para essas pessoas que estão chegando, principalmente as pessoas que chegam com as crianças, vale muito a pena insistir. É muito difícil. Principalmente quando a criança é menor, né, ela ainda não entende, conforme vai crescendo, vai melhorando um pouco, vale a pena fazer esse movimento e ver, né, onde a nossa paróquia chegou. Né, na minha época, a gente ainda não tinha, eu acho que nem a metade das comunidades quando eu era criança, e agora a gente já dobrou, né, de tamanho. E como é bom ver pessoas novas chegando, como é bom ver tanta criança na catequese, ver tantas crianças na crisma. A crisma do ano passado, desse ano, na verdade, para mim, 2 sobrinhas, mais a minha prima, as 3 estavam na formação, e uma igreja praticamente lotada de crismados. E tinha muito tempo que a gente não via isso, e isso foi um motivo de grande emoção e também de renovação da nossa fé, de ver que novas pessoas chegando. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É um prazer estar aqui hoje falando sobre a nossa paróquia, né? Agora a paróquia São Francisco de Assis. Até então era uma capelinha, né? Depois se tornou paróquia. E agora, com muita alegria, nós estaremos festejando os seus 50 anos, né, de paróquia. É uma alegria muito grande para cada um que participou e acompanhou e vivenciou todo aquele momento, né? Eu agora estou com 59 anos. Eu pude acompanhar os primeiros passos da capelinha, né? A capelinha de São Francisco de Assis, onde era assistida, né, pelo falecido Padre Marcos, tio da Marlene, né? E ele vinha dar assistência aqui na nossa paróquia aos domingos. Eu não lembro se era todos os domingos, mas eu lembro que aos domingos ele vinha com o carro dele, uma veraneio, né, um carro bem antigo, e eu, de vez em quando, pegava carona com ele aqui na esquina para poder participar lá da missa na capelinha. Foi um momento muito bom. Depois ele veio a falecer, né? Aí vieram outros padres, até que um dia o Dom Adriano trouxe para a gente, né, o padre Carlos Mesquitella. Por que eu falo do padre Carlos Mesquitella? Porque o padre Carlos Mesquitella, ele foi o padre que inseriu na nossa, né, já paróquia o coral São Francisco de Assis. Foi uma grande alegria, né? Ele, como professor de Bíblia lá da Universidade Católica do Rio de Janeiro, ele era oriundo de Paracambi, né, com a sua mãezinha, mas ele foi ser padre lá na Diocese do Rio de Janeiro. E ele veio atender, né, a falta de padre que nós tínhamos na Diocese. E também ele era músico, né? Ele veio para cá e uma das primeiras ações, ele viu a nossa dificuldade, né, na musicalidade, uma das primeiras ações dele foi formar o coral São Francisco de Assis. O coral que era regido pelo próprio padre, e durante a missa, olha que coisa bacana, ele era regido pelo próprio padre. No canto de entrada, por exemplo, o padre lá da entrada da igreja, né, na nossa igreja, na antiga matriz, na igreja velha, ele de lá ele fazia o sinal, ele pegava o diapasão, batia na perna, tirava o tom
E nosso coral cantava em 4 vozes, né? Nós tínhamos 4 vozes: tenor, barítono, contralto e soprano. Então, ele ali nos ensinava, nós fazíamos ensaio, né? Acabava a missa do sábado e já tínhamos o ensaio para a missa do sábado seguinte. Imagina para mim, que era um moleque novo, né? As pessoas, tudo a maioria, pessoas de uma idade mais avançada, né? E eu fui uma criança, né? Quando eu entrei pro coral, eu tinha 14 anos. Entrei pro coral com 14 anos. E aí o Padre Carlos me acolheu muito bem. Ele falou: olha, você é tenor, você vai cantar como tenor. Aí ele me ensinou algumas técnicas, né? Para mim, para todos aqueles que faziam parte do coral. E ali, no canto de entrada, por exemplo, ele pegava o diapasão, tirava o tom, aí ele já dava tonalidade para cada tipo de voz. Aí o tenor, ele... para cada voz ele dava o seu tom. Aí começava o canto de entrada. Aí ele vinha, fazendo a procissão de entrada, quando chegava de frente ao altar, fazia reverência e o coral tá cantando. Quando ele beijava o altar, aí ele fazia o sinal lá de cima, aí o coral parava de cantar. Aí ali, né, ele fazia, né, a Trindade Santa. E depois o Padre Carlos, né, ficou com a gente bastante tempo, e ele precisou sair, né, foi para outra região, foi fazer um trabalho em outro local. Sei que o Padre Carlos foi embora e nos deixou. Mas antes disso, ele pediu ao seu Osório, né, antes nós chamávamos o seu Osório de seu Doroteia, né, o nome dele, na verdade, é José Doroteia Osório, esposo da nossa irmã, Dona Geralda. E ele ali começou a fazer ensaio com o coral, né? O Padre Carlos deixou, sob a responsabilidade dele, a condução do coral. Aí foi conduzindo, até que chegou uma época que o seu Osório precisou abraçar uma outra causa. O seu Osório parece que ele foi coordenar a Crisma. Aí o coral, né, meio que ficou assim um pouco desassistido, mas até que eu senti o desejo de não deixar aquele trabalho acabar. Aí, né, as pessoas concordaram. Aí o que eu fiz? Juntamente com... Aí já no ano de 84, eu já estava já com 18 anos, eu estava até servindo no Exército. Aí naquele ano nós tivemos a Crisma. Aí eu já fazia nas missas, algumas missas, já colocava o pessoal dos crismandos para cantarem, e durante aquele ano de 84, já começamos a ensaiar para a Crisma, né, que seria presidida pelo Dom Adriano Hipólito. Aí o Dom Adriano veio, fez a Crisma, aí logo depois dessa Crisma, aí eu chamei a turma, falei: gente, eu preciso que vocês me ajudem. Vamos manter esse coral, vamos fortalecer o coral São Francisco, né? Muitas pessoas abraçaram, concordaram. Só que nós tínhamos um grande problema. Nós sempre tivemos dificuldade de músico, né? Violonista, baixista, baterista, nós sempre tivemos muita dificuldade. O que nós fizemos? Fomos num conselho, falamos da ideia de montar o coral. Na época, né, como nós não tínhamos nós um padre fixo, aí falamos com o Fanuel. O Fanuel, ele, né, coordenava ali o conselho, e ele falou: tá bom, o que vocês pretendem? Nós queremos fazer 2 finais de semana de festa, porque era muito comum a festa nossa lá. Aí nós fizemos 2 finais de semana de festa para poder angariar fundos, ao nome da época, angariar fundos, para poder fazer, conquistar, né, o nosso sonhado, manter o coral São Francisco de Assis, mas também com instrumentos, né? Ver quem ia aprender bateria, quem ia aprender violão, ou guitarra, contrabaixo. Aí nós conseguimos fazer 2 finais de semana de festa, tivemos um faturamento bacana, bem significativo. Apresentamos lá, aí o Manuel apresentou para a gente lá qual foi o nosso rendimento na festa. Aí nós falamos: agora nós vamos comprar os instrumentos. Aí deu um problema. O Manuel, né, quem conheceu sabe que ele era muito rigoroso. Ele: não é assim que funciona. Vocês precisam fazer o levantamento em 3 lugares, né? A Maria, que é a esposa dele, vai ver esse vídeo e vai lembrar disso. Ele sempre foi muito rigoroso. Aí nós ficamos meio chateados, mas mesmo assim, nós fizemos um levantamento em 3 lojas diferentes. Aí, vez que nós fomos lá na rua Gomes Freire, na Gomes Freire, esquina com a Constituição, ali próximo ao Campo de Santana, e ali fomos na loja de instrumento musical, e ali conseguimos comprar uma caixa ciclotom, que está até por aí, guardada. Conseguimos comprar uma guitarra Giannini, compramos a bateria. Só não compramos o contrabaixo porque era mais difícil para aprender e nós teríamos muito mais dificuldade. Mas nós conseguimos comprar microfone, cabo de microfone, aí conseguimos. Aí chegamos, fizemos uma festa com aquela alegria. No mesmo dia eles entregaram, que eu sempre fui muito ansioso, quem me conhece sabe. Aí eles vieram com a figurina, trouxeram os instrumentos. Eu vim até dentro do carro ali, encolhidinho. Aí trouxeram para a igreja, que alegria foi pra gente. Aí começamos a incentivar, alguém tem que aprender a tocar. Aí ali a galera foi, aí o Walt tocava a tantã, né, que até hoje está aí na comunidade São Paulo Apóstolo, instrumentozinho, uma tantanzinha.
Eu tenho certeza que ainda está guardado aí. Foi o primeiro instrumento que nós começamos a usar. Aí depois o coral foi caminhando, mas nós sempre tivemos a preocupação de manter o coral São Francisco de Assis. E se hoje, né, o nosso coral é o que é porque nós sempre tivemos muita perseverança, e principalmente, né, a luz do Espírito Santo. Porque nós nunca deixamos de fazer oração antes das missas. Pode perceber, o coral até hoje, antes de começar a missa, nós sempre fazemos oração. Nós invocamos sempre a presença do Espírito Santo. E hoje, atualmente, além da presença do Espírito Santo, nós invocamos também São Brás para cuidar das nossas gargantas, Santa Cecília, que é a santa padroeira dos músicos, né, a qual comemoramos dia 22 de novembro, e o nosso padroeiro São Francisco de Assis, está aqui atrás de mim, que sempre foi o meu intercessor, sempre me ajudou a manter esse trabalho. Tá? Então, por isso que hoje nós temos esse coral São Francisco de Assis, e se Deus quiser, no dia da nossa grande festa, para comemorar, para celebrar o dia, né, que é o dia do padroeiro, quando nós estivermos completando 50 anos, nós vamos estar cantando jubilosamente, porque a nossa igreja merece e esse nosso povo merece. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem. O primeiro vídeo que eu fiz foi da primeira igreja, né, que é a igreja doméstica, foi da minha casa, lá da sala. E hoje eu estou aqui, onde eu posso dizer que é um espaço, além do espaço sagrado, é um espaço especial, onde eu posso desenvolver tudo aquilo que eu aprendi com o meu professor de música lá atrás, né, nos anos 70 e pouco, 78, 80, o padre Carlos Mesquitella, nosso grande precursor da música nesta paróquia. E hoje, né, estamos aqui com essa igreja nova, uma igreja bonita, onde o nosso saudoso padre Mateus, vendo as dificuldades que nós tínhamos lá na igreja antiga, né, ele viu a necessidade de construir uma igreja maior, visto que o povo lá ficava um pouco desconfortável. Muitos do lado de fora em pé, as pessoas, né, não tinham aquele prazer de estar ali na missa, porque era cansativo. Né? E hoje, com a graça de Deus, nós temos essa igreja aqui com tantos lugares e o povo firme e forte. Nossas missas dominicais, que é o sábado às 19 horas e domingo, né, às 7h30 da manhã, está sempre bem frequentada. Quero deixar aqui um abraço, né, para todos os músicos da nossa paróquia, né, os grupos que cantam, principalmente aqui na Matriz, né, o grupo A Célula, o Exua, Profetas do Amor, Ministério de Música. Né? São todos grupos que são oriundos desse coral São Francisco de Assis. Pode não ser todos os membros, mas um ou outro passaram aqui pela música com a gente. Então eu fico muito feliz de saber que o nosso trabalho é reconhecido e ele é espalhado por todas as nossas comunidades. Forte abraço, São Francisco de Assis, rogai por nós.